Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos mais uma vez para o nosso Papo Suprem. Hoje vai ser um programa diferente, um programa que nós contamos com a presença internacional do Dr. Guilhermo Echegaray. E o Dr. Guilhermo é de Pamplona, nasceu em Madrid, mas viveu a maior parte da sua vida em Pamplona. E nos últimos 4 anos e meio ele veio para Montevidéu. É assim. Ele tem uma formação muito diversificada, ele se licenciou em filosofia e depois fez o doutorado na Universidade de Navarra. E a formação dele é psicólogo clínico e organizacional. E também é teólogo. Então ele tem uma cultura geral muito grande. E agora desde 2000 e pouco para cá, ele entrou no campo das constelações sistêmicas e agora estruturais. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Então, eu queria, nesse primeiro bloco, conversar um pouco com o senhor. Quer dizer, a sua formação sempre foi, o forte foi filosofia. Sim, ao início foi a filosofia. Eu estava muito interessada em compreender, em dar sentido a todas estas coisas que acontecem na existência. Eu estava preocupado por essa pergunta de o que estamos fazendo aqui. Por isso comecei a estudar filosofia, primeiro a licenciatura, depois doutorado. Fiz uma tese sobre o self, em Hegel e Kierkegaard, uma coisa bem profunda. Mas depois os caminhos da vida me levaram mais no caminho da psicologia. E o senhor trabalhou um bom tempo como psicólogo clínico? Exatamente. Eu tinha um centro de psicologia em Pamplona, na minha cidade, onde fazíamos terapia individual, grupal. Quando conheci as constelações familiares, começamos a fazer também cursos de constelações e outras muitas técnicas em relação com o desenvolvimento pessoal, a resolução de problemas, tudo isso. É um centro bastante grande, bastante bem constituído. Sei. E o senhor dava aula também? Sim, era professor na Universidade de Pamplona, de sociologia, de análise de problemas sociológicos, de problemas sociais. Como é que o senhor foi entrando na constelação? Porque a constelação tem vários níveis, né? Sim. Eu havia escutado falar de constelações familiares, mas eu não acreditava muito nisso. Parecia uma coisa um pouco estranha. Eu sou uma pessoa bastante da terra. Mas uma vez, um pouco assim, acidentalmente, por casualidade, uma pessoa invitou a mim a uma palestra, a um workshop, e fiquei profundamente impressionado. Porque, em certo sentido, era como que as constelações se correspondiam com 2 coisas. Ajudar as pessoas, ao mesmo tempo dar um sentido global da existência, da vida. Falava de um campo aberto muito interessante que tinha que ver também com o aspecto sistêmico. Nesse momento eu estava fazendo também uma pesquisa em psicologia social. Um maestro meu me havia aberto os olhos ao mundo do sistêmico e estas constelações tinham muito que ver com tudo isso. Eu fiquei muito interessado nas constelações familiares. Familiares e sistêmicas. Familiares sistêmicas, exatamente. Na realidade, elas são iguais com campos diferentes, né? Um é família, outro é organizações. Ao início, eu comecei fazendo constelações familiares. Isto é, eu utilizava as constelações para a resolução de problemas pessoais. Sim. Mas em um determinado momento, em uma palestra também, com um grande constelador, alguém perguntou, esta ferramenta pode se utilizar também para problemas de empresa, problemas organizacionais? E naquele momento eu estava trabalhando em uma pesquisa na Universidade do País Basco sobre problemas dos equipos nas organizações. E disse para mim, este campo das constelações familiares é tão interessante, mas agora parece que pode se utilizar
também para problemas de empresa. Então, fiz a fazer uma formação internacional, a primeira formação internacional em constelações de empresas organizacionais, e fiquei muito interessado, porque os problemas, as famílias são todas iguais, sim, mais ou menos. Sim. Um pai, uma mãe, filhos, netos, mas não existe tanta variedade. Mas os problemas das empresas são tão grandes, podem ser empresas familiares e não familiares, pode ser um problema de vendas, pode ser um problema com um produto, pode ser um problema com uma equipe. É mais amplo. É mais amplo. Eu gostava muito dessa variedade. Eu veia que estavam muitas ferramentas muito úteis para trabalhar. Então, comecei a desenvolver mais minha orientação. Também fazia constelações familiares, mas também constelações em relação a problemas de empresa. Isso foi mais ou menos em 2003, né? 2003, constelações familiares. 2005, mais ou menos, comecei com as constelações organizacionais. Sim. O senhor, uma curiosidade, o senhor chegou a conhecer Bert Hellinger? Sim, eu conheci Bert Hellinger primeiro ano em 2003, em Espanha. Fiz um workshop com ele em Palma de Mallorca e outro depois em Madrid, um de supervisão. E depois, mais tarde, em 2010, estava em outro curso com ele. Uhum. Sim. E a constelação passou a ser uma nova ferramenta de trabalho para o senhor? Exatamente. Eu utilizava de duas maneiras. Eu comecei a fazer workshops com constelações familiares e também na consulta individual eu comecei a utilizar constelações familiares com meus clientes. E os resultados eram muito rápidos, muito bons. Porque a psiquiatria, a psicologia no passado era muito centrado na pessoa, né? Exatamente. Não inclui os elementos sistêmicos, não inclui todos os contextos de outras pessoas, de outros elementos do sistema que têm que fazer com o que estão influenciando, exatamente. Porque a pessoa pode ter um problema psicológico que não é intrínseco, né? É exatamente assim. Sim. É que tem a ver com como estão em relação os elementos de um sistema familiar, organizacional, etc. E isso foi o que me deu a entrada ao campo que agora me interessa mais, que são as constelações estruturais. E por falar em constelação estrutural, nós vamos fazer um pequeno intervalo para voltarmos a falando sobre constelação estrutural com o Dr. Guilhermo Echegaray. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Bem, amigos e amigas, voltamos a falar com o Dr. Guilhermo Echegaray, que mora em Montevidéu, nascido na Espanha, que no primeiro bloco falou da trajetória dele como psicólogo, filósofo e teólogo. E a partir de 2005 ele se interessou por constelação sistêmica e na mesma época em constelações estruturais, que é uma coisa mais nova que eu gostaria. Eu queria lhe fazer umas perguntas. Qual que é a diferença da sistêmica para a estrutural? Eu comecei a trabalhar com constelações familiares e com constelações organizacionais, mas o que acontecia para mim é que eu ficava muito interessado, gostava muito de o que estava acontecendo e os resultados das constelações, mas alguma coisa não dava certo. Era que todo esse trabalho que eu fazia em constelações familiares e organizacionais estava demasiado basado na minha intuição. E as pessoas temos intuição. E, às vezes, é bom utilizar a intuição. Eu gosto de utilizar a intuição. Mas a intuição, às vezes, pode estar errada. Eu posso ter alguma intuição sobre você e talvez dá certo, mas talvez erro. E a minha cabeça, talvez a minha mentalidade de filósofo precisava de algo mais fundamentado. Objetivo? Mais objetivo. E nesse momento eu conheci o trabalho de Matthias Varga von Kibet, que é o fundador das constelações estruturais. E
fiquei muito contente de conhecer este trabalho e comecei a trabalhar nesse sentido, porque o que Matias fez foi isto. Ele conhecia as constelações familiares de Bert Hellinger e outros consteladores. E ele, a sua formação é lógica, ele é professor da Universidade de Munique de Lógica. E quando ele percebia o que acontecia em uma constelação, ele começou a entender que devia acontecer alguma coisa lógica nessas constelações. A constelação familiar, quando você fala da intuição, é porque as pessoas trazem muito o que elas estão percebendo, sim, sem uma base lógica. Exatamente. Eu posso dizer que se precisa que este pai se aproximar a este elemento do sistema, ou talvez separar uns de outros, mas isso muitas vezes os consteladores fazem baseados na sua intuição, mas não tem regras, não tem regras. Entendi. E o Vargas, ele começou a aprofundar esse processo. Exatamente, a entender as regras desse linguagem que acontece em uma constelação. As regras que acontecem quando uma pessoa quer não se aproximar tanto a alguém, quando alguém quer sair, porque acontece tudo isso em termos lógicos. Linguagem está querendo dizer aquilo que as pessoas expressam? Não somente, porque em uma constelação as pessoas expressam, falam palavras, mas também expressam sensações. Comportamentos e posições. Estão colocados um mais pertinho do outro, um mais... Isso seria a linguagem, a dinâmica. Isso é a linguagem. E isso tem a ver com essa palavra estrutura, porque estrutura quer dizer como entram em relação os uns com os outros. Como estão os elementos de uma constelação, de um sistema, em relação os uns com os outros. Mais do que conteúdo. Mais que o conteúdo. Por isso, uma vez que uno compreende como entra em relação uns com outros, uno pode utilizar essa linguagem para diferentes conteúdos. Então, em constelações estruturais se pode trabalhar com temas pessoais, familiares, mas também com temas de empresa. Mas é sutil, né? É sutil, mas é muito interessante porque dá uma credibilidade a este trabalho. Não é somente um trabalho basado em intuições, percepções, mas está basado em regras, como todas as linguagens têm gramática. A gente diz que quando trabalha em constelações estruturais está compreendendo essa gramática. Quer dizer, eu posso ter um comportamento que é relativo àquela dinâmica, exatamente, independente de conteúdo. Exatamente. Esse comportamento pode ser, por exemplo, em constelações estruturais, fazemos também constelações estruturais de sonhos, de como entender os elementos que estão em um sonho e como fazer uma constelação desse sonho que eu tinha durante. Sim, é muito interessante. Põe pessoas físicas no lugar das pessoas do sonho? Para representar exatamente os elementos do sonho, que a vezes podem ser pessoas, mas a vezes não são pessoas, são palavras. Símbolos, a vezes né? Uma pode ter um sonho onde diz que escuta uma frase que diz o céu estava preto. Sei. Uma se coloca para representar a frase, o céu estava preto. E se entende qual é o significado desse sonho. Uhum. E outras muitas coisas. Por exemplo, uma coisa interessante das constelações de estrutura, também se utilizam constelações de estrutura para scripts, porque... Para? Scripts. Scripts. Sim, porque a vezes se pode fazer um bonito script de um filme ou através de uma constelação, com a diferença que quando uno está fazendo uma constelação normal, normalmente queremos resolver um problema. Quando uno faz um script... É uma necessidade, né? Exatamente. Quando está fazendo um script é mais criar uma dificuldade, porque um script interessante é quando as coisas são difíceis, senão não é interessante. É verdade. Quer dizer que a partir de 2005, 2006, o senhor foi se desenvolvendo nas constelações estruturais. Exatamente. Durante um tempo, eu combinei a metodologia mais das constelações familiares com a metodologia das constelações estruturais. Foi como uma transição, mas cada vez mais eu percebo que
que estou mais seguro fazendo constelações estruturais. Sim. E ter uma linguagem e uma gramática, como diz. Esse Vargas estabeleceu isso? Exatamente. O que significa cada posição em uma constelação? Tem alguma obra clássica dele? Ele tem muitas, uma se chama, mas estão todas em alemão, Ganz von Gegenteil, etc. Eu tenho um livro onde explico um pouco a gramática dessa linguagem aplicada às organizações, em espanhol, que agora vai estar traduzido a português, para compreender as constelações organizacionais. E tudo isso foi na Espanha? Não, a minha formação foi em muitos... Essa que eu digo, da estrutural. Sim, normalmente eu fiz muita formação em Holanda e em Bélgica, porque o problema das constelações estruturais é que toda a formação estava em alemão. Eu compreendo alemão, mas não tanto para estudar. Quando eu veia que Matias e sua esposa, que trabalham juntos, faziam alguma palestra em inglês que eu posso seguir bem, eu ia à Holanda, à Bélgica, a outros países. Depois comecei a invitar Matias à Espanha e agora somos grandes amigos. Matias Vargas, né? Matias Vargas e sua esposa Insa Sparrer. E para mim, eu diria, não porque eu gosto simplesmente, mas acho que é um dos desenvolvimentos mais interessantes em constelações neste momento. Por exemplo, agora, algumas pessoas que se estão formando comigo trabalham muito em direito sistêmico, que é uma coisa que está muito reconhecida aqui no Brasil. E elas veem que as ferramentas das constelações estruturais podem agregar muito ao direito sistêmico. Aí é o direito da família, vara da família. O direito sistêmico é a aplicação das constelações ao campo do jurídico. Ali se faz constelações, se faz algumas mediações através de constelações, mas acho que para o trabalho de juízes e de advogados, conhecer a linguagem estrutural é muito útil. Essa linguagem estrutural deve deixar claro muita coisa. Exatamente. Mais objetivo. Deixa claras as intenções da pessoa. Exatamente. Conscientes e inconscientes. Exatamente. E os possíveis movimentos que podem ser melhores para uma solução. Porque uma das coisas mais interessantes das constelações estruturais é que está muito em relação com o enfoque na solução. Vão sempre na busca das soluções aos problemas. Essa é uma grande diferença, talvez, com as constelações familiares clássicas, que nas constelações familiares parece que sempre se está voltando a entender qual é a origem de alguma coisa. Em constelações estruturais, não falamos tanto de qual é a causa. Mas os passos a tomar, né? As medidas a... Exatamente, é assim. Bom, eu espero que esteja ficando claro para o espectador essa mudança que é fundamental. Estar focado nas soluções. Porque, às vezes, a pessoa fica chorando muito em cima de coisas que aconteceu. Sim. Muito interessante. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com o Dr. Guilherme Echegueray, que em basco quer dizer... Casa no alto. Casa no alto. E para o nosso último bloco. Voltamos já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Bem, amigos e amigas, voltamos para o terceiro e último bloco, conversando com o Dr. Guilherme Echegueray, e de constelações estruturais, principalmente. E a gente falou muito da sua vida na Europa, mas o que lhe trouxe aqui para a América do Sul? Foi uma questão mais pessoal. Eu precisava de uma mudança. E quando eu conheci o Uruguai, gostei da tranquilidade desse país. Eu gostava muito da América. Algumas pessoas haviam invitado a gente para fazer palestras e cursos. Eu comecei a gostar de Colômbia, Argentina, Brasil. Mas quando conheci o Uruguai, fiquei muito... Se identificou. Me identifiquei com isso. E
decidi, eu tenho uma consultoria com minha esposa, onde fazemos processos de transformação nas empresas e também gostava de ensinar todo este conhecimento das constelações estruturais aqui no Brasil e em outros países da América. E com relação às empresas, que livro é esse que é o seu segundo livro? É um livro que é escrito, agora está... Pode mostrar para a câmera. Sim, agora está em espanhol, mas vai estar a tradução em português muito em breve. Se chama Empresas com Alma, Empresas com Futuro. E a ideia é poder mostrar este saber, este conhecimento da olhada sistêmica das organizações às pessoas leigas, que não têm conhecimento de constelações. Falar de conceitos como as conexões, as separações, falar de coisas normais que as empresas reconhecem em sua vida, mas com os critérios sistêmicos. É interessante como tudo é uma coisa de rede, né? Sim. Internet não tem mais o indivíduo, agora é tudo rede, o sistema. O senhor fala tanto em sistema. Sim. Quer dizer, não dá para ver uma empresa só voltada em funcionário. Não. A olhada sistêmica significa que tudo está um pouco em conexão. E devemos aprender a reconhecer essas conexões, porque uma empresa funciona bem quando as suas conexões são justas. E as suas separações também são justas, não somente conexão. Separação significa que o diretor deve fazer o diretor, o secretário deve fazer o secretário, e não misturar essas coisas. E o outro princípio que sempre falamos em constelações é o princípio de equilíbrio. As coisas devem ser equilibradas. E quando isso acontece, a empresa flui. E isso não tem resistência. Não tem resistências. A ideia, às vezes, as resistências, muitas vezes temos a ideia que a resistência é um problema pessoal. Mas, do ponto de vista sistêmico, se veja que as resistências têm a ver com estas questões de conexões, separações, equilíbrios. Muito brevemente, os campos morfogenéticos falam disso, né? Os campos morfogenéticos é uma ideia que fala de que existe como um campo físico do qual que tem como uma espécie de conhecimento, das coisas que acontecem. Mas, do ponto de vista estrutural, em vez de falar de campos morfogenéticos, falamos mais de estrutura, da maneira como estão interrelacionadas. Esse é um término de um filósofo aqui, utilizo a minha conhecimento de filosofia, Wittgenstein, que é um dos principais filósofos do século XX, dizia que a estrutura é a maneira como estão interconectados os elementos em um sistema. Essa é a minha tradução de o que é um campo morfogenético. Aliás, pelo que eu estou sentindo, o campo morfogenético é decorrente da estrutura. Exatamente. Não o contrário. Eu diria que sim. Mas essa seria uma bonita discussão para saber se é mais uma questão física ou mais questão lógica. Eu conheci pessoalmente o Rupert Sheldrake. Ah, uau! E conversei muito com ele, mas não me aprofundei na teoria. Nessa teoria. E me fala, o senhor vai continuar morando no Uruguai, vai vir mais para o Brasil? Quais são os seus planos? A coisa é que eu tenho muitas, agora experimentado que este conhecimento das constelações estruturais está se desenvolvendo muito forte aqui no Brasil. Muitos consteladores e consteladoras acham que esta metodologia dá muitas ajudas ao seu trabalho. Então, estão acontecendo muitas palestras e cursos em diferentes cidades de Brasil. E aqui a sua presença é muito importante, né? Sim, porque em um sentido eu sou como um dos divulgadores e pioneiros do trabalho de Varga e Sparrer aqui na América. Estou muito contente de vir aqui porque experimento que está um ambiente muito favorável, aberto, de muita joia e as pessoas gostam das constelações estruturais. Então venho com à vontade.
O senhor está ligado a alguma universidade em particular? Não. Não, não. Eu trabalho com minha empresa. A Universidade de Caxias do Sul, eu fiz uma formação na Universidade de Caxias do Sul, e o reitor estava muito interessado na tradução do livro. O senhor deu a formação ou recebeu? Eu dei uma formação em constelações estruturais na Universidade de Caxias. Sei. Sim, mas não estou ligado a nenhuma universidade particular. Então, por enquanto, o senhor vai ficar transitando no Uruguai, Brasil e outros países. Sim, agora vamos a Colômbia também, Peru, em geral, toda a América. Eu gostaria de, nesse final, que o senhor falasse um pouco, assim, dos problemas de uma organização, em termos estruturais, que ferramentas ou que conselho o senhor pode dar para os administradores? Ok. Os problemas das organizações são muito, muito grandes, mas por dizer de uma maneira simples, quando uma organização funciona bem, ok, quando todos os que pertencem a essa organização estão incluídos, todos os elementos, que isso tem a ver com o princípio de pertença que se fala em constelações. Sim. Quando cada um está fazendo a coisa que ele ou ela deve fazer, isso tem a ver com o princípio de ordem. Cada um está em seu lugar. E quando existe um equilíbrio entre o que essa organização, essa empresa dá e o que recebe. Isso tem a ver com o que dá um cliente, o que esse cliente recebe. E não somente isso, é uma coisa que me interessa muito a mim, que isso que dá a organização ao mundo está em equilíbrio com o planeta. Às vezes existem desequilíbrios de tudo isso que estamos tomando do planeta. E é bom que essas organizações estão em equilíbrio com o planeta. Eu acho que muitos dos problemas de sustentabilidade do mundo atual têm a ver com desequilíbrios. Hemos tomado demasiado do planeta e não estamos devolvendo o que precisamos. Quer dizer que é interessante que os indivíduos de uma organização se sintam incluídos. Totalmente, totalmente. Todos. Reconhecer a cada um dos elementos de uma organização, a cada qual em seu lugar, é uma das coisas que ajuda a que os sistemas, neste caso as empresas, ficam tranquilas, serenas e podem fazer. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento do valor daquele funcionário. Exatamente. Eu digo que estão como duas melodias sistêmicas, eu escrevo disto neste livro, que são a melodia do reconhecimento e a melodia da gratidão. E quando essas duas melodias funcionam bem, uma empresa normalmente flui. Tá. Suas palavras finais. Eu diria, devemos, utilizando o título do meu livro, devemos trabalhar para encontrar empresas que tenham cada vez mais alma, porque se tem alma, essas empresas também vão ter prosperidade e futuro. E nós também temos que pôr alma nas coisas que fazemos, né? Totalmente. Quando todos põem alma nisso que faz, a empresa, as organizações, as nossas profissões crescem e têm sentido. Professor, muito obrigado. Dr. Guilhermo Echegaray, agora vindo mais para o Brasil, trazendo seu conhecimento. Agradecemos sua participação e até a próxima oportunidade. Um grande prazer para mim também. Agradecemos a audiência.